Bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 27, versículo 64, nós lemos: Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Aqui, os fariseus estão reunidos com Pilatos e eles lembram que Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Eles pedem então permissão para Pilatos para lacrar o sepulcro de Jesus de maneira que pudessem tentar impedir a ressurreição de Jesus, que ela não acontecesse. Vejam que os líderes religiosos levaram as declarações da ressurreição de Jesus mais a sério do que os discípulos. Os discípulos não se lembravam do ensinamento de Jesus a respeito da sua ressurreição, embora eles soubessem disso. Os fariseus tinham tanto medo das predições de Jesus a respeito da sua ressurreição que se certificaram de que o sepulcro fosse completamente vedado e guardado. Como o sepulcro havia sido escavado em uma rocha, na encosta de um monte, havia uma única entrada. O sepulcro foi vedado, prendendo uma corda à pedra que foi rolada, fechando a entrada. A corda foi presa de cada lado com barro, mas os líderes religiosos tomaram uma precaução ainda maior, pedindo que fosse colocada uma guarda à entrada do sepulcro. Os fariseus não conseguiam entender que nenhuma pedra, selo, guarda ou exército, nada poderia impedir que o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, ressuscitasse. E acontece que quando amanhece o dia, aparece um anjo, conforme em Mateus 28, nós lemos ali que aparece o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como que mortos. Não adiantou, os guardas se assombraram com a presença do anjo, ficaram ali imóveis, inertes, com o tamanho poder que eles viram ali, que os deixou assombrados. E assim a pedra foi rolada de forma sobrenatural, de maneira que quando chegaram depois, conforme Lucas 24, quando chegaram então Maria e também Maria Madalena, chegaram até o sepulcro, elas encontraram 2 anjos. E o anjo pergunta para ela: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Jesus estava ressuscitado, o sepulcro estava aberto e estava vazio. Não adiantou tudo aquilo que os fariseus fizeram para tentar impedir, porque o que Deus quer acontece. Deus, Ele é o Todo-Poderoso e ninguém consegue impedir os seus propósitos, Ninguém consegue impedir que a sua palavra se cumpra. Jesus está vivo, Ele vive. Jesus, Ele reina nos nossos corações. E assim como Jesus ressuscitou dos mortos, assim também, conforme a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 em diante, fala sobre a ressurreição daqueles que em Jesus dormem. Assim como Jesus ressuscitou, um dia todos aqueles que servem a Deus, que entregaram sua vida a Jesus, vão ressuscitar também para a vida eterna. Eu sou o diácono Júlio César Viana. Que tenhamos todos um dia abençoado, na paz do nosso Senhor Jesus.